Buenas galera, eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para o segundo vídeo da Maratonando e para falar de uma obra que eu gosto bastante, pessoal. Eu sei que muita gente tem problema com ela, mas eu gosto demais. Hoje a nossa maratona é sobre Bleach. Como eu falei no mês passado, a Maratonando é uma coluna que vai acontecer sempre na última terça-feira do mês, em que a gente vai falar sobre 3 obras, tá? A gente está fazendo uma leitura de 3 obras. No mês passado a gente teve o primeiro vídeo sobre os 9 primeiros volumes de Fairy Tail, e hoje a gente vai falar sobre a primeira saga de Bleach. E depois no final do vídeo, assistam até o final ou pulem já depois pra lá, eu vou botar direitinho quais são todas as sagas de Bleach, quais são os volumes que essas sagas correspondem e dar mais ou menos a ideia de quando esses vídeos vão sair. E por que isso? Diferente de Fairy Tail, em que eu já tenho ali montado a ordem dos volumes, eu tô com todos os 63 volumes, Bleach a gente está seguindo a nova publicação da Panini, que é a Bleach Remix, a capa está aqui do lado. Então, sempre que a Bleach Remix fechar uma das sagas, a gente já vai fazer o vídeo sobre toda a saga. Como eu tenho a coleção Tanco, eu vou ler pela Tanco, mas a gente vai seguir a ordem da Bleach Remix. Bom, se vocês não conhecem a obra, né, e sinceramente quem não conhece, mas eu acho que do trio de ouro é a menos famosa, né, pessoal? Bleach, obra de Chichikubo, Taichikubo, não sei como é que vocês falam, foi publicado nas páginas da Jump. É uma das famosas 3 obras, né, o grande trio de ouro dos anos 2000, que era ali o trio que tinha Naruto, One Piece e Bleach. Eram o Big Three, eram as 3 grandes obras que ficavam disputando o primeiro lugar da maior revista de mangás do Japão. E isso durou muito tempo. Bleach é até a mais nova, Naruto e One Piece começaram ainda no final dos anos 90 e Bleach começa já no comecinho dos anos 2000. Só que elas passaram todas as suas publicações se rivalizando. Bleach, por exemplo, tem 74 volumes, Naruto terminou com 72. E, bom, One Piece, vocês sabem, já passou dos 100. Então foi uma geração ali que viveu junto. Em Bleach, nós vamos acompanhar a história de Ichigo Kurosaki. Esse garoto aqui que recebe os poderes de um Shinigami, né? Vocês sabem, Shinigami são os deuses da morte. E basicamente ele recebe os poderes de um Shinigami para proteger o mundo dos terríveis Hollows, que são uma espécie de espírito negativo. Não tentem pensar naquele Shinigami de Death Note, é um Shinigami diferente. Aqui, por exemplo, vocês vão ver o Ichigo tá vestido como um Shinigami, com a espada. E é um Battle Shonen, bem no melhor estilo, bem no que era o Big Three, né? Ele era o rival de Naruto e One Piece. E como eu falei pra vocês, eu vou ler pela Tanco, eu tenho toda a coleção Tanco de Bleach. E esse primeiro vídeo é sobre a primeira grande saga da obra, que é a saga do Shinigami Substituto. Ela corresponde no Tanco aos 6 primeiros volumes de Bleach, e na edição Remix ela corresponde aos 2 primeiros volumes da obra. Então a Panini no mês passado publicou Bleach Remix 2, e aí eu dei um mês inteiro para quem quisesse ler já ter pego. Então hoje a gente vai falar sobre o primeiro arco, que é a saga do Shinigami Substituto. Ok, Hag, e o que é a saga do Shinigami Substituto? Basicamente ela é a saga para apresentar o mundo, para apresentar o universo de Bleach. A gente tem aqui mini arcos, e isso é algo muito comum no trio de ouro ali. Vocês vão ver no mês que vem, a gente vai falar sobre One Piece. Vamos falar da primeira saga de One Piece, que é East Blue.
E ela é mais ou menos isso também, são vários pequenos arcos, pequenas saguinhas dentro da saga maior, mas que vão nos moldar aquele universo. Em Bleach é isso. Nesses 6 primeiros volumes a gente tem ali uns... Deixa eu ver... O Ichigo ganhando os poderes, a história da Orihime, a história do Shed, a história da mãe do Ichigo, a história da televisão e a história do Ishida. A gente tem 6 arcos dentro desses 6 primeiros volumes. E parece muita coisa, mas assim, cada volume praticamente conta uma história. Então fica... é muito mais apresentativo, né? É muito mais pra gente conhecer quem é o Ichigo, quem é a Rukia, né? Que é a Shinigami de quem ele pegou os poderes. A história começa com o Ichigo sendo... a família do Ichigo sendo atacada por um Hollow gigantesco. E a Rukia, essa garota aqui da capa do volume 2, a Rukia, ela é um Shinigami. E ela vem pra Terra pra destruir esse Hollow. Só que por algum motivo ela não consegue. O poder do Hollow é muito forte e ela não consegue derrotar ele. Só que o Ichigo, ele consegue enxergar espíritos, ele tem uma força espiritual muito forte. E aí a Rukia então entrega os poderes dela para ele, para que ele possa derrotar esse monstro, para que ele derrote o Hollow. Até por isso o nome da saga é a Saga do Shinigami Substituto, porque o Ichigo é um humano que virou um Shinigami para substituir a Rukia. E aí a gente vai ver tudo isso ao longo desses 6 volumes. O Ichigo trabalhando como um Shinigami. Então vai ter a história da colega de classe dele, que o irmão virou um Hollow, e aí ali a gente vai descobrir que os Hollows nada mais são do que humanos que morreram e os seus espíritos não fizeram a passagem. Então os Hollows seriam meio que espíritos obsessores, por assim dizer. Depois a gente vai ver o arco do Shed, um outro amigo do Ichigo, em que ele tem que proteger um periquito, em que a alma de um garoto foi colocada dentro desse periquito. Só que tem um Hollow que tá sacaneando esse garoto. Então esse Hollow tá ali infernizando a vida desse garoto periquito. E aí nisso a gente já vai ver que existe um outro tipo de Hollow. Porque até então a gente tinha visto, por exemplo, o irmão da garota, que só era alguém que não conseguiu fazer a passagem porque estava preocupado com a irmã. E aí agora não, a gente vai ver um cara que era realmente mau, o cara que era um psicopata e se transformou num Hollow. Depois disso a gente vai ter uma história bem legal, que é sobre a mãe do Ichigo. E aí, para fechar, a gente tem a saga do Ishida, que é esse aqui. Que é esse outro cara aqui. Que ele é um... aí tem até um nome, né? Ele é um Quincy. Ele é um humano que tem poderes relativamente similares ao dos Shinigamis. Porque ele também consegue enfrentar Hollows, ele também consegue enfrentar outros espíritos. E basicamente o que a gente vê então dentro dessa saga é isso. Apresentações de como o mundo funciona. O Ichigo descobrindo os poderes dele de Shinigami, ajudando outras pessoas, entendendo como os Hollows funcionam. No final ali no arco do Ishida, ele conhece um pouco sobre os conflitos dos Shinigamis com os Quincies, né? Que é o Ishida é um Quincy. E tem uma questão ali que é muito mal resolvida. Os Quincies enfrentam os Hollows, só que os Shinigamis, eles, quando derrotam um Hollow, eles purificam a alma desse Hollow. Então, se o Hollow era só uma pessoa que não conseguiu fazer a passagem, ele consegue fazer a passagem. Se ele era uma pessoa realmente mal, ele vai pro inferno. Até tem uma cena bem emblemática disso. Já os Quincies não, os Quincies simplesmente matavam, eles destruíam as almas dos Hollows. Então os Hollows bons nem iam pro céu, por assim dizer, né? Tem um outro nome. E é interessante porque ali a gente vai ver um pequeno conflito. O Ichigo, por exemplo, é um humano, ele não é um Shinigami natural. A Rukia é um Shinigami. Ela nasceu como Shinigami. O Ichigo não, então ele vê
essas questões como um humano. E isso é muito interessante, a gente vai ver o Ichigo falar muito mais disso na próxima saga, que vai ser a saga da Soul Society, e que sinceramente para mim é uma das melhores sagas que eu já vi. Mas vamos falar da Soul Society quando for o vídeo dela, né? Sinceramente, a gente não tem muito o que abordar nessa saga do Shinigami Substituto, tá? Porque, diferente das outras obras, a primeira saga de Bleach é só em 6 volumes. One Piece, por exemplo, toda a saga do Jest Blue são 12 volumes, 4 na edição Trig. Em Fairy Tail, nosso primeiro vídeo foi sobre os 9 primeiros volumes também. E esses 9 volumes aconteceram pelo menos uns 5 arcos. Principalmente aquele arco da Phantom Lord, que era muito bom, eu falei disso no vídeo da Fairy Tail. Já Bleach, em apenas 6 arcos, ele serviu muito mais para nos situar no mundo. Tem alguns pontos bem interessantes ali que a gente tem que abrir o olho, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a Rukia passa toda a saga falando que ela precisa recuperar os poderes dela. Só que ela nunca recupera os poderes nunca voltam. Vários momentos de luta, ela precisa usar os poderes dela e ela não consegue. Então a gente já consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo na Rukia. Tem alguma coisa que não está deixando o poder dela voltar. Ao mesmo tempo, a gente está vendo todo mundo falar que o poder do Ichigo é muito alto. O final do arco do Ishida, que aparece um rolo gigantesco que ninguém consegue enfrentar, e o Ichigo espanta ele com um único golpe, chama atenção porque aparentemente o Ichigo tem um poder que extrapola o que seria o normal até mesmo para um Shinigami. E a gente tem ali um personagem que é o Urahara, que está aqui na capa do volume 6. Ele passa toda a saga aparecendo como um comerciante que aparentemente sabe muito mais do que ele deveria saber. Por mais que ele seja um comerciante de coisas espirituais, ele sabe demais. E isso é interessante porque vai nos deixando uma pulga atrás da orelha. E eu estou tentando falar como se eu estivesse lendo Bleach pela primeira vez, tá, pessoal? Eu sei todos os pontos, tudo o que está acontecendo, mas lendo pela primeira vez, tentando ver com essa visão, tem alguns ganchos ali que nos deixam curiosos. Não é um começo muito bom, tá? O primeiro volume é muito bom. A questão do Ichigo pegando o poder da Rukia, os poderes Shinigami de usar as espadas é muito legal, é interessante, é bem lutinha mesmo. E vamos ser honestos, né? A gente gosta disso, a gente gosta desse Battle Shonen de lutinha. Depois vem o arco da Orihime, que é a questão aquela da colega, do irmão. É um arco bom, é um arco positivo. Podemos dizer que é positivo, está começando o mangá, então é bem positivo. O arco do Shed já é um pouquinho abaixo. Aí vem o arco da mãe do Ichigo, um baita arco, fantástico. E mesmo com os acontecimentos da frente, ainda assim continua sendo um arco bem interessante e bem relevante. Eu acho que é um dos arcos que me fez começar a gostar de Bleach. Depois vem um insuportável arco da televisão, que acontece no volume 4. É horrível, gente, é horrível. O volume 4 dá pra esquecer, fazer de conta que ele não existiu. E aí vem o 5 e o 6 com o arco do Ishida, e que já é um arco mais interessante porque as coisas acontecem. O mundo se desenvolve, histórias são contadas de modo que começa a ter um rumo. A partir do 5 é que o Bleach começa a ter um rumo. E aí o 6, que entra aqui uma pequena diferença entre a minha leitura e a de vocês agora. Porque a edição 2 da Remix, ela termina na metade do volume 6 da Tanko. Na verdade, não na metade. A edição 6 da Tanko tem mais um capítulo que para vocês vai estar só no terceiro volume da Remix, que é o começo da saga da Soul Society. Ainda aparece no final de Bleach 6
mas na Remix eu sei que já arrumaram as páginas, né? Vocês sabem, a edição Remix ela não é uma edição 2 em 1, 3 em 1, como seria o normal. Ela arruma as páginas de modo a deixar a história melhor. Então, o final da 2 da Remix é exatamente o final da saga do Shinigami Substituto. Por isso, vocês não viram ainda o capítulo que eu já vi no 6. E é um capítulo bem interessante porque ele já nos dá o plot do que vai acontecer. Porque termina com a Rukia sendo presa por Shinigamis. E por que ela foi presa? Eu já não vou dizer isso, eu vou deixar vocês lerem o terceiro volume da edição Remix, tá? Vamos falar um pouquinho da arte de Bleach, porque esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo sobre a obra. Então vamos falar um pouquinho sobre a arte do Kubo. Eu gosto muito dessa arte dele no começo da obra, tá? O Kubo ele tinha um traço meio reto, meio... os personagens eles eram compridos, eles tinham uma coisa meio... como é que eu vou dizer pra vocês? Eles são meio queixudos. Essa arte da Rukia aqui dá pra ver, ele tem umas linhas retas, ele é meio queixudo. Só que eu gostava bastante disso. Eu acho que era uma arte bem diferente. Porque eu falei pra vocês, ele era do trio de ouro. Se a gente pegar Naruto e One Piece, eles tinham uns traços muito mais genérico. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas era mais padrão Battle Shonen. Eu acho que o Kubo ainda conseguia sair um pouco do Battle Shonen na sua arte. E isso casava bem. As cenas de luta são cenas bem interessantes, com uma fluidez meio bizarra. O Kubo ele tem uma fluidez meio diferente. Ele usa muita linha de movimento, umas poses diferentes. Não chega a ser as poses de JoJo's, mas são umas poses diferentes. Eu particularmente gosto muito. Eu acho que esteticamente, né, falando mais do traço, Bleach sempre foi o meu favorito do trio de ouro. Eu sempre gostei muito mais do traço de Bleach do que dos traços de Naruto e One Piece. E por mais que o Kubo vá mudar muito o traço dele mais pra frente, eu ainda acho muito melhor esse traço dele. E é um ponto que eu lendo eu percebi que eu sentia falta. A narrativa do Kubo, ela é um pouco maçante nesse começo. Tem muito termo, muita explicação de como a alma funciona, de como os poderes Shinigamis, o que são os Hollows, o que são os Quincy's. Tem muitas explicações. Tem 2 personagens que eles adquirem poderes e o motivo pelo qual eles adquirem poderes fica muito vago. Por um lado fala que é por causa da influência do Ichigo, né? O Ichigo ter virado o Shinigami à volta deles fez eles despertarem um poder latente. Mas fica aquela sensação de porquê, sabe? Não tem uma explicação muito clara e eu não lembrava disso. Eu lembrava que só tinha os poderes. Eu não lembrava que o Kubo tentava explicar. Justamente porque nunca ficou muito claro pra mim. E relendo eu percebi que nunca ficou muito claro pra mim porque o Kubo não consegue explicar de uma forma clara. Eu sei que mais pra frente talvez vai se falar de novo deles, então eu tô curioso pra ver esses poderes serem abordados outra vez. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, é meio vago. Então eu acho que se vocês estão lendo Bleach pela primeira vez e vocês viram esses poderes, vocês também devem ter ficado com a sensação de que foi vago demais. Eu acho que é isso, né, gente? Acho que essa primeira leitura, essa primeira saga, a gente não tem muito o que detalhar. Por exemplo, One Piece eu sei que vai ter. Em One Piece a gente vai ter que conversar sobre os arcos do Usopp, o arco do Baratie, o arco do Arlong Park, que pra mim é fantástico. One Piece vai ser um vídeo maior porque a gente vai ter muito mais pra falar. Esse primeiro momento de Bleach, essa saga do Shinigami Substituto, não tem muito o que eu queria abordar além disso, além da apresentação do mundo. A partir da próxima saga vai ficar maior, a gente vai conseguir ver mais coisas
e entender melhor toda a questão dos Shinigamis e começar a teorizar melhor. Então, vamos ficar por aqui hoje. E como eu falei, eu vou botar de novo a nossa tabelinha aqui de como é que está funcionando. A saga do Shinigami Substituto, como eu falei, são os 6 primeiros volumes do Tanco e do 1 ao 2 na edição Remix. A próxima é a Soul Society, que na Tanco ela vai ir do volume 7 até o 21. Eu não tenho certeza até qual ela vai na Remix, eu não sei agora de cabeça, eu esqueci de anotar, mas eu vou botar a tabela aqui, então vocês estão vendo aqui todas as sagas de Bleach e como é que funciona cada uma delas na relação Tanco e na relação Remix. Então a gente vai ter a saga do Shinigami Substituto, que foi o vídeo de hoje, depois Soul Society, Arrancars, saga dos Fullbringers e a saga da Guerra de 1000 Anos. Então esses são as sagas de Bleach. Aqui está a ordem dos volumes e os próximos vídeos de Bleach vão acontecer quando a gente chegar nessas edições da Remix, tá, pessoal? Então eu acho que vai demorar, eu acho que esse ano não tem mais Bleach. Eu acho que o próximo Bleach é janeiro ou fevereiro. Então dá um tempo para vocês lendo, né? Principalmente quem tá lendo a Tanco comigo, porque eu vou ter que ler da 7 até o 21 para fechar a próxima saga. E bom, gente, por hoje é isso. Vamos ficar por aqui. Lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Vocês estão lendo Bleach junto com a maratona? Vocês já leram? Vocês são do grupo que acha que Bleach é superestimado ou ele é subestimado? Eu particularmente, eu gosto muito e eu acho que o pessoal critica demais Bleach sem lembrar de como era o mangá. Porque, honestamente, eu acho que Bleach não merecia tanto hate quanto ele tem. Eu gosto demais da obra, mas eu entendo quem não gosta. Por hoje a gente fica aqui, lembrando que a Maratonando volta no final do mês que vem, na última terça-feira, e vai começar o One Piece. Nós vamos ter o nosso primeiro vídeo sobre o pirata que estica, e vamos abordar toda a saga do West Blue, que são os 12 primeiros volumes da Tanco e os 4 primeiros volumes da 3 em 1. Então, se vocês ainda não começaram a leitura de One Piece, comecem agora, para na última terça do mês que vem a gente falar sobre a obra. Na quinta a gente volta. Quinta-feira a gente vai falar de mais um lançamento da Panini, Diário de uma Cidade Litorânea, e pouca gente está falando dessa obra. Então voltem na quinta para a gente falar dela. Até lá!